Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O mundo do futebol brasileiro vive esta semana sob os ecos de declarações vindas da imprensa espanhola. As páginas esportivas chegaram elogios contundentes a duas peças consideradas verdadeiramente implacáveis do Palmeiras, Vitor Roque e Flaco Lopes. A manchete, carregada de entusiasmo e admiração, pinta esses atletas como figuras emblemáticas de um elenco que exala força, técnica e protagonismo. A simples menção de seus nomes desperta a curiosidade sobre a trajetória de cada um, seus talentos em campo e o papel que desempenham nesta fase crucial da temporada. Há algo de arrebatador nesta narrativa, uma força magnética que nos faz querer entender o que está por trás desse destaque tão veloz quanto impactante. O foco sobre Vitor Roque é imediato, afinal, seu retorno ao futebol brasileiro movimentou o mercado com a contratação recorde pelo Palmeiras, pela cifra de 25,5 milhões de euros, com adicionais que poderiam elevar ainda o valor da operação. Essa transação, segundo veiculado, teria sido a mais cara da história do futebol latino-americano, ultrapassando referências históricas como Wendel, um marco que, por si só, revela a ambição do clube em remodelar seu ataque para reassumir a dianteira no cenário nacional. O impacto financeiro e simbólico da chegada de Roque reflete a capacidade do Verdão em investir alto para alinhar seus sonhos com a realidade em campo. Mas a matéria espanhola não parou por aí, apontou também a consistência de atuação do Flaco Lopes, outra figura que, embora com passagem menos midiática, tem feito diferença substancial quando convocado. Sua presença tática, a entrega em campo e a capacidade de cumprir ordens de forma eficiente trouxeram ao clube um tipo de segurança tão valiosa quanto os lampejos individuais de Roque. A combinação entre explosão e precisão, força e seriedade, ganha novos contornos quando se reconhece que ambos, um recém-chegado milionário e outro presença sólida, compartilham a mesma camisa e a mesma missão de firmar o Palmeiras como protagonista absoluto. O momento atual do Alviverde encontra-se pulsando bem alto no Brasileirão 2025. Em recentes rodadas, o time ocupa a segunda colocação, atrás apenas do Flamengo, líder com 43 pontos em 19 jogos, contra os 39 conquistados em 18 partidas por Palmeiras. Essa proximidade num campeonato tão acirrado acende o alerta para um duelo direto na liderança, e transforma cada atuação de Roque Lopes em possível faísca de diferença. O Verdão vive um instante de responsabilidade intensa, presença consistente, alta sequência de vitórias, desempenho coletivo eficiente, com esses dois atletas sublinhando a qualidade do elenco. No palco da temporada, o mercado de transferências em torno do Palmeiras também segue agitado. Além da vinda de Roque, o clube se movimentou intensamente, contratando jogadores como Facundo Torres, Paulinho, Emiliano Martínez, Bruno Fuchs, Michael, Ramon Sosa, Shelvin, Carlos Miguel e Jefté, em transações distribuídas entre finais de 2024, início de 2025 e até agosto. Esse esforço, alinhado a um saldo positivo de transferências, revela a ambição clara de Renato, Abel Ferreira e diretoria em mesclar juventude, experiência e profundo investimento nos reforços certos. Há, de fato, na montagem do elenco, uma clara estratégia. A revitalização do ataque com nomes como Roque, um jovem promissor com renome europeu, aliados a peças estruturais, como Paulinho e Torres, além de reforços em todas as linhas. Esse processo resulta não só em brilho individual, mas em profundidade de elenco. E é nesse contexto que a combinação entre talento explosivo e entrega equilibrada, como a que Vitor Roque e Flaco Lopes oferecem, ganha um valor quase inexorável em times campeões. O fator Abel Ferreira também não pode ser desprezado. Técnico de pulso firme e estilo moderno, ele consegue conjugar essa mescla de juventude e solidez, impulsionando jovens promessas e valorizando os experientes. Seu trabalho inspira equilíbrio. A presença de duas figuras tão distintas, mas igualmente essenciais como Roque e Lopes, reflete um grupo que abraça versatilidade e coesão ao mesmo tempo. O treinador drena o melhor de ambos, sacudindo o status quo e apontando para um futuro promissor à frente. Diante desse acerto, o torcedor já respira novas ambições.
Com Copa Libertadores e Mundial de Clubes em curso, o momento demanda astúcia, fôlego físico e inteligência tática. Nesse rastro, cada aparição de Vitor Roque é aguardada como possível estupim ofensivo, cada participação de Flaco Lopes, como garantia de comprometimento e estabilidade. Ambos são, hoje, símbolos momentâneos de um clube que busca protagonismo mundial. A imprensa europeia não erra ao evidenciar esse protagonismo. Ao destacar jogadores como Roque, e também nomes mais discretos como Lopes, reforça uma narrativa muito bem construída: Palmeiras é força e promessa, explosão e regularidade, poder de investimento e coerência dentro de campo. É uma fotografia clara de um modelo bem-sucedido, onde peças de valor elevado se equilibram com talento ainda em formação, num panorama que remete aos maiores clubes do planeta. A notoriedade de Vitor Roque, porém, traz um peso, expectativa enorme, pressão e atenção do futebol brasileiro e europeu. Para além dos números da contratação, atuações concretas e decisivas são esperadas. E é aí que se une a figura de Flaco Lopes, talvez menos celebrada, mas essencial para entregar consistência. Ele personifica o tipo de profissional cuja presença, uniforme e dedicação compõem a alma do time, às vezes mais do que os craques de tarifa milionária. E não esqueçamos que o Palmeiras não é apenas investimento e estrutura robusta, é, historicamente, um clube de conquistas, tradição e alma. Quando adiciona a isso um elenco com um jovem prodígio vindo da Europa e um trabalhador de entrega infalível, reafirma sua capacidade de transformar projeções em títulos, guiados por Abel Ferreira, por jogadores como Roque Lopes, e por uma instituição que reclama o topo sempre. Em tempos de desequilíbrio econômico no futebol brasileiro, enquanto a CBF discute a implementação de um fair play financeiro diante de uma dívida total das equipes que beira 1,89 bilhão de euros, o Palmeiras destaca-se como exemplo de gestão ativa e equilibrada, utilizando bem seus recursos, apostando em bons valores de mercado e mantendo consistência esportiva. Essa postura, aliada às performances de seus protagonistas, reforça sua condição de protagonista e exemplo. Por fim, a matéria impulsionada pela imprensa espanhola serve como um retrato cristalino da situação atual. Vitor Roque e Flaco Lopes não são apenas nomes na lista de convocados, são a síntese de um projeto bem calibrado e ambicioso que ressoa com paixão e competência. Seja com flashes de talento arrebatador ou com solidez discreta indispensável, o Palmeiras avança como um elenco que respira força e planeja cada passo rumo à conquista de tudo que disputa. O destaque internacional sobre Vitor Roque e Flaco Lopes não chega por acaso, é fruto de atuações consistentes e da forma como ambos têm se adaptado ao peso da camisa alviverde. Roque, recém-chegado de um contexto europeu, poderia ter enfrentado dificuldades de readaptação ao futebol brasileiro, mas rapidamente se impôs com gols, movimentação intensa e uma presença que parece desarmar defesas adversárias com naturalidade. Já Lopes, com seu estilo mais contido e pragmático, se tornou aquele atacante incansável que se sacrifica pelo coletivo, faz a parede, briga com zagueiros e abre espaços para que outros brilhem. Essa dualidade, tão elogiada pelos jornais estrangeiros, traduz a essência de um ataque moderno, velocidade e contundência, ao lado de disciplina e entrega. É importante perceber que a própria estrutura do Palmeiras potencializa essa combinação. O meio-campo, articulado com inteligência e apoiado por reforços como Facundo Torres e Paulinho, alimenta as jogadas que fazem Roque explodir em velocidade e Lopes segurar a bola para distribuir. Essa engrenagem bem ajustada não se resume a individualidades, é um reflexo direto do trabalho de Abel Ferreira, que soube encaixar cada peça no momento certo. A precisão com que os espanhóis descrevem essa simbiose revela o quanto o Verdão hoje tem impacto internacional, já não é apenas notícia nos bastidores da América do Sul, mas pauta constante em jornais da Europa. No Campeonato Brasileiro, essa engrenagem tem sido fundamental para que o Palmeiras permaneça na cola do líder Flamengo. O detalhe que salta aos olhos é a consistência, poucas derrotas, muitas vitórias construídas na base da disciplina tática e da confiança em nomes que sabem decidir. Roque tem números que impressionam para um recém-chegado, média alta de finalizações certas por jogo, presença física na área e já alguns gols decisivos que renderam pontos preciosos. Flaco, por sua vez, ainda que com estatísticas menos vistosas, aparece naqueles lances cruciais em que o time precisa de força e resiliência.
Quando se fala em implacabilidade, o termo ganha contornos ainda mais claros ao analisarmos o impacto psicológico que ambos geram nos adversários. Rock intimida com sua velocidade e juventude, é visto como uma ameaça constante que pode romper linhas defensivas a qualquer instante. Lopes, por outro lado, desmoraliza defesas com sua persistência, com a forma como não desiste de uma jogada sequer e força os zagueiros a se desgastarem em duelos intermináveis. Essa soma resulta em desgaste duplo para qualquer rival, o medo da arrancada fulminante e o peso da disputa física permanente. Evidentemente, o torcedor palmeirense abraçou esse protagonismo de maneira fervorosa. Cada vez que o nome de Vitor Roque ecoa no Allianz Parque, é a promessa de espetáculo e de um futuro glorioso. Já o grito de incentivo ao Flaco é quase um reconhecimento de quem enxerga no atleta um trabalhador incansável, um símbolo de entrega que remete ao DNA da torcida. A paixão, combinada com os resultados em campo, cria uma atmosfera única, onde expectativa e confiança se misturam, transformando cada partida em um evento de altíssima carga emocional. Não se pode deixar de lado o simbolismo de Roque, um jovem que já havia sido projetado como estrela na Europa e que retorna ao Brasil em um clube que disputa títulos em todas as frentes. A decisão de assinar com o Palmeiras, mesmo diante do interesse de outros mercados, mostra que o projeto do clube é suficientemente atrativo para competir com centros financeiros mais poderosos. Essa escolha tem um peso estratégico, não apenas reforça o elenco, mas eleva o patamar da imagem do clube no cenário internacional. Por outro lado, Flaco Lopes representa o oposto complementar, não chegou com status de mega-estrela, mas conquistou espaço pela persistência. É a narrativa do jogador que se consolida pelo suor, pela dedicação diária e pela capacidade de ser útil em diferentes funções. Quando jornais europeus, acostumados a valorizar cifras e craques midiáticos, escolhem destacar Lopes ao lado de Roque, é porque identificaram nele a essência de um jogador imprescindível, um daqueles que não aparecem tanto nos holofotes, mas sem quem o time não funciona da mesma forma. O equilíbrio entre esses dois perfis é o que torna o Palmeiras atual tão respeitado. É um time que une investimento de ponta com valorização de atletas de entrega silenciosa. É uma combinação que traduz modernidade na gestão e maturidade no comando técnico. O futebol, afinal, não é feito apenas de grandes contratações milionárias, é construído também pela lealdade, pela entrega e pela sintonia de grupo. E nisso, o Verdão parece estar um passo à frente de muitos de seus rivais. Outro aspecto que merece destaque é a forma como a diretoria tem conseguido blindar esses atletas do assédio externo. Sabe-se que Vitor Roque atrai a atenção de gigantes europeus, que certamente observarão de perto sua performance até o final da temporada. O mesmo vale para Flaco Lopes, cuja valorização silenciosa pode em breve despertar interesse de clubes que procuram atacantes versáteis. A habilidade de manter essas peças centrais, em um momento de alta, pode ser determinante para a continuidade do projeto alviverde. O olhar internacional, vindo de um jornal espanhol, também aponta para o quanto o futebol brasileiro, e particularmente o Palmeiras, está conseguindo resgatar protagonismo. Durante anos, os jornais da Europa se limitavam a cobrir exportações de jovens talentos, agora, enxergam também a capacidade de clubes sul-americanos em reter estrelas, construir elencos sólidos e apresentar competitividade global. Isso muda a narrativa. O Brasil já não é apenas celeiro, mas também vitrine e palco de grandes histórias. Os torcedores palmeirenses, cientes desse reconhecimento, alimentam ainda mais sua confiança. Não se trata apenas de colecionar vitórias no Brasileirão ou buscar o tricampeonato da Libertadores, trata-se de escrever uma história de respeito internacional. A cada menção na imprensa europeia, o sentimento de grandeza é reafirmado, criando uma conexão entre presente, passado glorioso e futuro promissor. Essa consciência coletiva alimenta uma chama difícil de apagar. E o futuro, para Roque Lopes, parece luminoso. Roque terá a chance de consolidar-se como um dos atacantes mais explosivos de sua geração, com a possibilidade de se tornar símbolo de um ciclo vitorioso. Lopes, por sua vez, continuará sendo aquele jogador indispensável, que sustenta o coletivo e dá forma ao sistema tático de Abel Ferreira. Juntos, são mais que atacantes, são peças centrais de uma engrenagem que visa títulos e hegemonia. Ao final,
a matéria espanhola acaba sendo um reflexo fiel daquilo que já se sente nas arquibancadas e nas estatísticas. O Palmeiras de 2025 é um time temido, respeitado e admirado. Vitor Roque e Flaco Lopes, em suas diferenças complementares, são ícones de um momento que pode se transformar em era. E é exatamente essa percepção que dá à torcida motivos de sobra para acreditar que o melhor ainda está por vir. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! A narrativa de implacabilidade que envolve Vitor Roque e Flaco Lopes ganha ainda mais força quando analisamos o efeito dominó que eles geram dentro do elenco. A simples presença desses dois jogadores em campo obriga os adversários a se reorganizarem, muitas vezes deslocando marcadores adicionais para neutralizar o ataque palmeirense. Isso, por sua vez, abre brechas para que outros nomes, como Endrick, Estevão e Rafael Veiga, aproveitem os espaços criados. É um efeito que transforma o Verdão em um time de múltiplas facetas ofensivas, capaz de variar sua proposta e surpreender em cada partida. O que chama atenção é que essa dupla não apenas soma gols e assistências, mas também traz equilíbrio emocional e estratégico. Enquanto Roque exibe a coragem típica de sua juventude, encarando cada lance como se fosse o último, Lopes se mostra sereno, calculista, sempre disposto a cumprir funções táticas invisíveis aos olhos do torcedor casual, mas vitais para o sucesso coletivo. Essa combinação, rara no futebol contemporâneo, é justamente o que torna o Palmeiras um clube tão temido e respeitado no Brasil e fora dele. O reconhecimento da imprensa espanhola, ao destacar esses dois nomes, também funciona como um selo de credibilidade internacional. Não é todo dia que veículos europeus dedicam espaço a jogadores atuando no futebol sul-americano. Quando isso acontece, é sinal de que há algo fora do comum, algo que desperta interesse além das fronteiras. O Palmeiras, portanto, não só celebra a performance de seus atacantes, como também aproveita o momento para reforçar sua imagem global. É curioso observar que, mesmo com tanta atenção voltada a Roque, Lopes nunca se escondeu ou se sentiu ofuscado. Pelo contrário, parece ter encontrado nessa parceria a oportunidade de potencializar seu próprio futebol. A dupla se completa de forma quase natural, sem vaidade ou disputa interna, priorizando o bem coletivo. Essa química é um dos segredos por trás da solidez que o Palmeiras tem demonstrado em 2025. O Allianz Parque, palco de tantas glórias, se transformou em cenário perfeito para a ascensão dessa dupla. Em cada jogo, os gritos da torcida ecoam com intensidade, e a expectativa pelo brilho dos atacantes se renova. A energia das arquibancadas, combinada com a disciplina do elenco, forma um ambiente propício para que Vitor Roque e Flaco Lopes consolidem seus nomes na história do clube. Não se trata apenas de resultados imediatos, mas da construção de um legado que pode perdurar por décadas. O Brasileirão, campeonato de pontos corridos que exige regularidade, é o teste mais evidente dessa parceria. Em um torneio tão equilibrado, a diferença entre conquistar o título e ficar pelo caminho está justamente na capacidade de decidir jogos difíceis. É nesse ponto que Roque e Lopes se tornam fundamentais. Ambos já demonstraram ser capazes de desequilibrar partidas em momentos-chave, seja com gols relâmpago ou com participações táticas que garantem pontos valiosos. Na Libertadores, o peso desses dois nomes é ainda maior. O torneio continental exige não só talento, mas também nervos de aço, e tanto Roque quanto Lopes carregam esse perfil de competitividade que encanta Abel Ferreira. O treinador, conhecido por sua intensidade, encontra neles duas extensões de sua filosofia dentro de campo: coragem, disciplina e sede insaciável por vitórias. A imprensa espanhola, ao perceber isso, apenas confirma o que os palmeirenses já sabiam: o Verdão tem peças capazes de definir a América. É impossível ignorar o contexto maior em que essa narrativa se insere. O futebol brasileiro, historicamente exportador de talentos, vê agora seus clubes investindo para manter e até repatriar jogadores de alto nível. A chegada de Vitor Roque e a valorização de Flaco Lopes são exemplos claros dessa transformação. O Palmeiras não apenas participa dessa mudança, mas lidera o movimento, mostrando que é possível competir financeiramente e esportivamente com grandes centros. Para o torcedor, tudo isso se traduz em esperança renovada.
Não importa se o adversário é um rival local ou um gigante continental, com Roque Lopes, a sensação é de que sempre haverá chance de vitória. Essa confiança coletiva, alimentada por atuações consistentes, transforma o Allianz Parque em uma fortaleza e fortalece ainda mais o vínculo entre time e arquibancada. O futuro dessa parceria, no entanto, ainda guarda capítulos incertos. É natural que clubes europeus voltem a mirar Vitor Roque, e até mesmo Lopes pode despertar interesse com sua regularidade. Mas enquanto vestirem a camisa alviverde, esses jogadores têm a chance de escrever história em uma das instituições mais vitoriosas do futebol mundial. Cabe à diretoria e ao projeto esportivo do Palmeiras segurar essa base o máximo possível, capitalizando não apenas dentro de campo, mas também no prestígio internacional que ela traz. Do ponto de vista tático, Abel Ferreira encontrou em Roque Lopes a fórmula perfeita para diversificar as opções ofensivas. Quando precisa de explosão e velocidade, recorre ao talento nato de Roque. Quando precisa de força física, retenção de bola e disciplina posicional, Lopes se apresenta. Essa riqueza de alternativas é o que diferencia um time bom de um time campeão. O Palmeiras, claramente, se posiciona no segundo grupo. É interessante notar também como essa parceria repercute nos bastidores do elenco. A postura profissional de ambos serve de exemplo para jovens talentos como Estevão, que desponta como joia da base. A convivência diária com atacantes tão dedicados ajuda a formar mentalidades vencedoras e garante que o futuro do clube esteja sempre alinhado com a tradição de competitividade. Esse ciclo virtuoso, de geração em geração, é um dos pilares que sustentam o Verdão há mais de um século. À medida que a temporada avança, os olhos do mundo estarão cada vez mais voltados para o Palmeiras. Não apenas pelo que representa em títulos, mas pelo modelo de gestão e pela capacidade de reinventar-se. Vitor Roque e Flaco Lopes são hoje os símbolos mais visíveis dessa fase, mas ao redor deles existe um ecossistema inteiro que contribui para o sucesso. E é justamente esse equilíbrio entre individualidades e coletividade que torna o clube um exemplo de modernidade no futebol. No fim, o destaque da imprensa espanhola é mais do que um simples elogio, é o reconhecimento de um trabalho bem feito. Roque e Lopes são, sim, implacáveis, mas também são o reflexo de uma instituição que sabe se reinventar, investir e acreditar em projetos de longo prazo. O Palmeiras vive, em 2025, um dos capítulos mais promissores de sua história, e esses dois atacantes são protagonistas de uma narrativa que ainda promete muito a ser contado. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.